18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia você confere até às 7 da noite aqui em... Hoje é terça-feira, dia 11 de maio, ano 2021. Tudo bem, Karime Leão? Terça-feira, tudo certo, né? Tudo tranquilo certo. Até agora, né? Exatamente, tudo indo. Muito boa noite pra você. Obrigada pela companhia. Você que sintoniza a programação aqui da Mix Manaus. Exatamente, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Karime Leão, o Ministério da Saúde anunciou hoje, olha só aí que interessante, atletas e credenciados vão ser vacinados para as Olimpíadas de Tóquio 2020, Karime. As Olimpíadas são atletas, membros das comissões técnicas, dirigentes e credenciados que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e também Paralímpicos lá em Tóquio, no Japão, Karime. Exatamente. O programa foi aprovado pelo Plano Nacional de Imunização e, ao todo, serão imunizadas 1.814 pessoas. As vacinas são doações da Pfizer e da Sinovac para o Comitê Olímpico Internacional. Lembrando que os Jogos foram cancelados no ano passado por causa da pandemia e a previsão é que aconteçam em julho e agosto deste ano, lá em Tóquio. 6 horas e 2 minutos. Boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. A recomendação da Anvisa de suspender a vacinação de grávidas com AstraZeneca não afeta Manaus. Aqui, esse grupo recebe a vacina da Pfizer. CPI da pandemia em Brasília. Senadores cobram convocação de governadores, mas cúpula da CPI resiste. Vamos conferir os destaques de hoje, direto de Brasília. Outro destaque, Karime Leão, de hoje: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos do Hospital Universitário Getúlio Vargas devem entrar em greve nesta quinta-feira. E agora é lei. A Câmara Municipal de Manaus proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas no comércio de Manaus. Essas e outras notícias, os destaques do dia, hein? Você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a vacinação contra a Covid-19 no Amazonas está cada vez mais lenta. O estado, que já liderou o ranking nacional de vacinação, agora ocupa a 16ª posição com apenas 14,84% da população imunizada com a primeira dose. E apenas 624 mil pessoas receberam a primeira dose aqui no estado e 343 mil receberam as 2 doses necessárias para garantir a imunidade, que é considerada satisfatória pelas autoridades de saúde. Exatamente, Carlão. O ritmo da vacinação aqui no estado diminuiu muito e hoje o Amazonas está atrás dos seguintes estados: Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul, que lidera o ranking com 21,94% da população gaúcha vacinada com a primeira dose. Mas há exceções aqui no estado. Maués, por exemplo, começa a vacinar a partir desta quinta-feira, dia 13, as pessoas de 18 anos ou mais sem comorbidades. Parintins é outro município que avançou na vacinação e começou a vacinar adultos de 45 a 49 anos com e sem comorbidades. Carlão, mas o campeão em vacinação aqui no Amazonas é o município de Benjamin Constant, que já vacinou 31% da população e zerou as internações por Covid-19. Lá em Benjamin, praticamente todos os profissionais de educação e segurança já foram vacinados. Isso é resultado, claro, basicamente do envolvimento dos prefeitos e da população que procura os postos para receber a vacinação. E aqui em Manaus, Karime, a vacinação da primeira dose foi retomada no sábado, dia 8, depois de passar vários dias suspensa por falta de vacinas. Até a tarde de hoje, 327 mil pessoas haviam recebido a primeira dose e 209 mil a segunda dose. Atualmente, a prefeitura está vacinando as grávidas e mães com até 45 dias após o parto.
pós-parto com doenças pré-existentes. Além desse grupo, adultos entre 45 e 49 anos também com comorbidades podem receber o imunizante. Bom, vale lembrar que só podem receber a vacina gestantes e mães com até 45 dias de parto, de pós-parto, cadastradas no Imuniza Manaus e com agendamento feito pelo sistema. Vale destacar também que esse grupo de mulheres recebem a dose da vacina da Pfizer. Portanto, a vacinação desse grupo não foi afetada pela suspensão da aplicação da AstraZeneca em gestantes, recomendada pelo Ministério da Saúde. Importante também que esse grupo de mulheres gestantes e mães com até 45 dias de pós-parto não precisam ter comorbidades para receber a vacina contra a Covid-19. E falando em vacina da Pfizer, o governo do Amazonas recebeu ontem à noite mais 16.380 doses da vacina produzida pela BioNTech. Um novo lote deve ser destinado para seguir o atendimento desse grupo de mulheres gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos falar sobre a CPI da pandemia em Brasília. Senadores cobram convocação de governadores. A cúpula da CPI resiste. E na queda de braço entre governistas e oposição, os governadores vão ganhando tempo sem serem convocados para explicar onde aplicaram o dinheiro da pandemia enviado pelo governo federal. E a crise no Amazonas, considerada um dos focos da CPI, pelo menos na teoria, na prática, o que se vê até agora ainda não influenciou na decisão dos senadores. Vamos aos detalhes com Odineia Araújo. Desde o começo, a CPI da Covid no Senado virou um cabo de guerra entre senadores da base do presidente Jair Bolsonaro e de parlamentares que se dizem independentes ou oposição. Aí, nessa briga de interesses dos senadores, os governadores vão ficando esquecidos. Nem mesmo o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi convocado para depor até o momento. A crise no Amazonas é um dos focos da CPI, pelo menos na teoria. Mas na prática, até agora, os senadores não têm demonstrado grande interesse em saber sobre a aplicação de verbas federais no estado. Para o deputado estadual Wilker Barreto, é quase impossível pensar em CPI de Covid e não convocar o governador do Amazonas por negligência, omissão e corrupção. Para nossa tristeza, o Wilson Lima é a estrela principal dessa tragédia, que levou o nosso povo ao colapso do que foi a primeira e segunda onda. E isso reforça a necessidade da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas fazer o seu papel. Não abrir a CPI da pandemia no âmbito do Estado do Amazonas para investigar o colapso do oxigênio e os recursos estaduais é um gesto de pura omissão desta casa. Os requerimentos para convocar os governadores estão à espera de análise da CPI. Ontem, a assessoria do presidente, o senador pelo Amazonas, Omar Aziz, informou que a previsão é de que essa semana as convocações sejam votadas. No entanto, parte dos senadores, chamados de independentes e de oposição, que são a maioria na casa, incluindo nesse grupo a cúpula da CPI, como o presidente Omar Aziz e o relator Renan Calheiros, resistem em ouvir os governadores. Explica-se. O filho do relator, o governador de Alagoas, Renan Filho, é suspeito de desvio de recursos da pandemia. Omar Aziz é aliado político do governador do Amazonas, Wilson Lima. Já os senadores aliados do presidente insistem em convocar os governadores na CPI para tirar de Jair Bolsonaro a responsabilidade pelo colapso da saúde no país. Ou seja, os que querem convocar os governadores defendem que todos os recursos para a pandemia foram repassados pelo governo federal, mas os governadores fizeram mau uso dele, comprando respiradores superfaturados, como no caso do Amazonas. Já governadores e prefeitos querem se livrar da responsabilidade dos erros e dizem que quem aplicou o dinheiro na ponta não foi o governo federal e sim estados e municípios. O senador governista Marcos Rogério de Rondônia apresentou o pedido para convocar os governadores Wilson Lima do Amazonas, Rui Costa da Bahia, Helder Barbalho do Pará e João Dória de São Paulo. Os pedidos ainda não foram sequer votados
deputados. Os senadores Alessandro Vieira, de Sergipe, e Humberto Costa, do Pernambuco, querem ouvir o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho. Entramos em contato com os senadores Omar Aziz, Alessandro Vieira, Marcos Rogério Brito e Eduardo Girão, mas até o fechamento dessa reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. E hoje os trabalhos da CPI da pandemia foram retomados lá em Brasília. Hoje foi a vez do depoimento do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele confirmou para os senadores que participou de uma reunião no Palácio do Planalto em que foi discutido um possível decreto presidencial para mudar a bula da cloroquina. Vamos conferir mais informações direto de Brasília sobre o dia de hoje lá no Senado Federal com o nosso correspondente do programa 18 horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Tudo bem? Então, o que temos de novidade nessa CPI? Olá, Karine. Olá, Carlão. Boa noite a todos. Pois é, aqui em Brasília, as atenções se voltaram para o depoimento do presidente da Anvisa, o senhor Antônio Barra Torres, como você disse, Karine. E foi um depoimento que surpreendeu a todos, principalmente ao presidente Jair Bolsonaro, que ficou furioso com as informações dadas pelo chefe da Anvisa. Por outro lado, quem ficou muito feliz foram os senadores da oposição, ou os independentes, como disse a Odneia, que consideraram o depoimento rico com informações preciosas para a CPI investigar no futuro próximo. Logo de cara, Antônio Barra Torres se posicionou divergente ao presidente da República, afirmando que cometeu um erro participando de uma daquelas aglomerações feitas pelo presidente Bolsonaro alguns meses atrás, em frente ao Palácio da Alvorada, e ainda afirmou que não concorda com a postura do presidente com relação às vacinas. Isso, ou seja, surgiu aí um novo Antônio Barra Torres. Depois ele jogou uma bomba na CPI, Karine, confirmando as informações dadas pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que prestou depoimento na semana passada, sobre uma reunião ocorrida no Palácio do Planalto com a presença de diversas autoridades em que se tentou criar um documento alterando a bula do medicamento cloroquina, permitindo o uso do tratamento contra a Covid, com a assinatura do então ministro da Saúde. Esse documento, segundo o presidente da Anvisa, foi escrito pela médica Nise Yamaguchi, que é amiga do presidente Jair Bolsonaro e foi sondada por ele para ser ministra da Saúde do ano passado, após a saída de Luiz Henrique Mandetta. Barra Neto disse que estava na sala e reagiu de forma intempestiva. Vamos ouvir agora esse trecho do depoimento dele para a CPI da Covid-19. Esse documento ele foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser, porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências, só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. E esse foi o depoimento do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, hoje durante o depoimento à CPI da pandemia lá no Senado Federal. Carlos Eduardo, então, o que mais temos sobre a CPI da pandemia, sobre o dia de hoje em Brasília? Só complementando a situação do presidente da Anvisa, Karine, que o cargo dele de presidente dessa instituição, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma indicação do presidente da República com mandato de 5 anos. O Antônio Barra Torres tomou posse no ano passado, tem mais 4 anos aí de trabalho. E os interlocutores do governo já disseram que o presidente Bolsonaro está furioso com o Barra Torres e que deve vir sim uma retaliação, mas o cargo de Torres assegura total independência política, profissional e técnica, diga-se de passagem. Então vamos ver como é que o governo vai administrar mais essa crise. E durante a CPI, hoje à tarde, após já no final da tarde, agora há pouco, eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI. Ele disse que em junho os trabalhos da comissão estarão voltados para o estado do Amazonas. Vamos ouvir agora o que ele disse para a gente em coletiva de imprensa no Senado Federal. De
Carlos Eduardo, Rádio Mix Manaus. O senhor afirmou agora há pouco que a agenda de maio está praticamente fechada de depoimentos. Em que momento o senhor acredita que as autoridades do estado do Amazonas e da cidade de Manaus deverão estar aqui na CPI para contribuir com a CPI? Em junho. Nós temos depoimentos, temos ainda essa semana o depoimento do senhor Van Garten, amanhã temos o depoimento da Pfizer, que já está confirmado para quinta-feira. Temos para a semana seguinte os depoimentos do senhor Eduardo Pazuello e o depoimento também do senhor Ernesto Araújo. Ainda temos que concluir o depoimento de todos os imunizantes, né? AstraZeneca, Coronavac, enfim, a própria Sputnik. Com isso nós concluiremos o mês de maio. Aí temos ainda requerimentos para serem pautados e temos requerimentos já aprovados de depoimentos, entre estes o das autoridades do Amazonas, que deverá ser provavelmente logo no começo do mês de junho. Já chegaram documentos do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, que atendendo ao seu requerimento? Muitos documentos da CPI. A direção da CPI se reunirá ainda hoje e nós definiremos o protocolo de segurança para possibilitar aos demais membros da CPI o acesso a estes documentos. Muito obrigado. Então tá aí o senador Randolfo Rodrigues, né, vice-presidente da CPI da Covid, já fazendo uma previsão para o mês que vem, para o início de junho, a presença de autoridades do estado do Amazonas para averiguar, né, a situação da pandemia. Vários documentos, né? Exato, já estão recebendo vários documentos, não é isso, Carlos Eduardo? Vamos aguardar. Antes de passar a bola para vocês, tem uma informação nova que saiu agora há pouco na Folha de São Paulo, que diz que a Polícia Federal encaminhou agora há pouco ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de investigação para apurar supostos repasses ilegais feitos pelo ministro Dias Toffoli. O pedido tem a ver com a colaboração premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Segundo informações fornecidas pela Folha, o ex-governador afirma que Toffoli contém 4 milhões de reais para favorecer 2 prefeitos do estado do Rio em processos no Superior Tribunal Eleitoral. Informações divulgadas agora há pouco pela Folha de São Paulo. Ok, então muitíssimo obrigada pelas suas informações direto de Brasília. Conversamos com o jornalista Carlos Eduardo. Um abraço, Karine, um abraço, Carlos. Boa tarde, um abraço. A todos. Boa noite, boa noite. Bom, são 6h17, Karine, e ainda sobre a CPI, o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, que é o Mário Viana, promete abrir o jogo sobre a situação dos trabalhadores da saúde no estado, se for chamado pela CPI para depor. Segundo o presidente do sindicato, ele afirma que o caos na saúde do Amazonas vai além da pandemia. A Covid-19 só veio tornar o abandono do setor visível para todo o país, como conta para a gente a repórter Odineia Araújo. O pedido para ouvir o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, é do senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco. Caso o pedido seja aceito e o presidente do CIMEN seja convocado, ele garante que vai passar a limpo a situação da saúde no Amazonas, com denúncias de tudo que os profissionais enfrentaram e que poderia ter sido evitado caso o governo do estado tivesse uma assessoria técnica mais eficiente ou até mesmo se tivesse acolhido sugestões apresentadas pela categoria. De acordo com Mário Viana, embora a CPI investigue supostas omissões e irregularidades nos gastos por parte dos governos estadual e federal durante a pandemia da Covid-19, no Amazonas a omissão do governo do estado com a saúde vem antes da pandemia. Eu só lamento que durante todos esses anos muito pouco nós fomos ouvidos, né? Por exemplo, uma fiscalização feita, se eu não me engano, em outubro do ano passado, só agora o Ministério Público resolve investigar, que foi uma fiscalização feita no 28 de agosto, no auge ainda da primeira onda da pandemia, quando nós tínhamos informações, por exemplo, de que o serviço de hemodiálise, né, do 28 de agosto tem somente uma cota de 10 hemodiálises por dia, quando na verdade a necessidade ultrapassa mais de 20. O CIMEAN, de acordo com Mário Viana, detém informações privilegiadas vindas de médicos que atendem nas unidades
profissionais de saúde. É o caso de cirurgias vasculares que apresentam demanda acima de 30 por semana, mas o que se autoriza não atende a quem precisa. Vários pacientes que necessitam de exame para decidir se terão que fazer alguma amputação, por exemplo, ficam sem atendimento. Isso sem falar em outros serviços que deveriam estar funcionando, mas não estão, segundo o médico. A urologia do 28 de agosto há anos funciona sem ter o citoscópio, sem ter os catéteres para retirada de cálculos, ou seja, não se faz efetivamente o trabalho a que se propõe, né? Se tem um contrato com uma empresa de urologia que efetivamente não consegue fazer o trabalho que necessitaria se fazer para preservar o rim, para preservar a vida, inclusive, de pacientes. O pedido para ouvir Mário Viana ainda não foi apreciado pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz. Somente se receber o aval da comissão, o presidente do CIMIAM vai poder compartilhar com os senadores o drama vivido pelos médicos do Amazonas durante a maior crise sanitária da história. O presidente do Sindicato dos Médicos garante que é muito importante que as denúncias dos trabalhadores da linha de frente da Covid-19 no Amazonas sejam levadas à CPI. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a partir desta quinta-feira, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos que atuam no Hospital Universitário Getúlio Vargas devem entrar em greve. Bom, a paralisação acontece em pelo menos 10 hospitais federais em diferentes estados em todo o Brasil. A repórter Nathalie Moraes conversou com o presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas Públicas de Serviços Hospitalares do Amazonas, Reginaldo Nascimento, e traz mais detalhes sobre essa paralisação e as reivindicações da categoria. Vamos conferir. Representantes sindicais dos funcionários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares comunicaram que vão entrar em greve a partir da próxima quinta-feira. A EBSER é uma estatal vinculada ao MEC. Seus mais de 40 mil funcionários trabalham em 40 hospitais universitários nas 5 regiões do Brasil, incluindo o Hospital Universitário Getúlio Vargas, aqui de Manaus. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas Públicas e Serviços Hospitalares, Reginaldo Nascimento, esses funcionários, que incluem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos, estão há mais de 2 anos sem um reajuste salarial. E nessa pandemia, muitos deles foram acometidos pelo novo coronavírus. O reajuste salarial dentro do acordo coletivo de trabalho, mas nós só estamos chegando a essa via de paralisar porque a EBSER já está acumulando 2 acordos coletivos sem negociar com o empregado. Ou seja, desde 2019 nós não temos reajuste e ela ainda tentou fazer uma proposta, veja bem, de retirada de benefícios que nós já havíamos conseguido na justiça. Em um momento onde nós somos linha de frente, onde nós estamos sendo essenciais, muitos de nós perderam a vida. Eu cheguei a quase morrer, eu tive 85% do meu pulmão comprometido, mas graças a Deus estou vivo e forte, com a graça de Deus, para lutar pelos meus direitos e os direitos dos meus colegas empregados da EBSER. Os funcionários, que incluem médicos, enfermeiros e farmacêuticos, protestam contra a proposta da estatal para um novo acordo coletivo de trabalho. Seu ponto mais controverso é a mudança na base de cálculo do adicional de insalubridade. Pela nova proposta, o adicional será pago com base no salário mínimo, em vez de proporcionalmente ao salário do funcionário. Negociar da melhor forma possível, até mesmo porque não é a sede aqui do Amazonas que faz essa negociação. Essa negociação, ela parte da sede em Brasília. Aqui no Amazonas nós somos apenas uma base. Então a base, ela não tem poder de liberar aumento, de negociar com a categoria, entendeu? Então quem negocia é a sede em Brasília, e a sede da EBSER é quem tem se recusado, a gestão na sede é que tem se recusado a negociar com os empregados.
Em nota, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal afirmou que o principal impasse está na proposta de redução do adicional da insalubridade da categoria, justo no momento em que os empregados públicos colocam suas próprias vidas em risco para atenderem as vítimas do novo coronavírus. Os trabalhadores e trabalhadoras também não abrem mão da manutenção de sua database. A nota segue afirmando que há mais de um ano o processo de negociações esbarra em impasses. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em Manaus por conta das inundações que atingem o estado. É o nosso assunto daqui a pouco, logo depois da música. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo para esta noite de terça-feira, madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e pode chegar até a 95%. 6h31, boa noite. Abrão Peixoto e o Nils Abreu são os novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas. A escolha foi definida hoje em votação do Pleno do Tribunal por meio de videoconferência. A vaga do desembargador Turi, que morreu por complicações da Covid-19, foi ocupada pelo juiz Abrão Peixoto Campos Filho. E a segunda vaga foi preenchida pela juíza Nils Abreu pelo critério de antiguidade, como explica a repórter Odineia Araújo. A sessão virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas foi comandada pelo desembargador Domingos Jorge Chalub. Primeiro ocorreu a eleição pelo critério de merecimento para a vaga deixada pelo desembargador Aristóteles Lima Turi, falecido em fevereiro desse ano. Na lista dos 3 mais votados pelo critério de merecimento estavam o juiz Abrão Peixoto Campos Filho, a juíza Mirza Thelma de Oliveira Cunha e o juiz César Luiz Bandieira. Abrão Peixoto foi eleito para o cargo com 16 votos. Os outros 2 tiveram 11 votos cada um. Foi seguida a ordem de antiguidade. Em futuras eleições por merecimento, se um juiz figurar 3 vezes seguidas em lista tríplice, será obrigatoriamente eleito. O juiz Abrão Campos Filho tem 56 anos e nasceu em Manaus. Ele agradeceu aos desembargadores pela escolha e disse que vai continuar prestando jurisdição com a mesma dedicação, como sempre fez desde quando atuava ainda no interior do estado. Minha primeira intenção é essa de agradecimento. E continuar prestando a jurisdição, como sempre fiz ao longo desses 28 anos em que cheguei aqui na casa, com eficiência, com celeridade e, acima de tudo, com muita serenidade. Eu comecei pela comarca de Jutaí, tendo acumulado a comarca de Fonte Boa, depois São Sebastião do Atamã e Urucará, até ser promovido para a capital, onde passei por diversas varas, tendo sido a 16ª vara civil, a lotação onde fiquei por mais tempo nos últimos 17 anos. Já a juíza Nilza Abreu Gerte foi aclamada ao cargo de desembargadora pelo critério de antiguidade. O nome dela teve plena aceitação e o presidente da corte ressaltou que a aclamação por unanimidade ocorreu com justa razão pela desenvoltura, competência e independência da magistrada. Ela vai ocupar a vaga do desembargador Sabino da Silva Marques, que se aposentou em março desse ano. A magistrada tem 59 anos, é natural de Coari e já vinha atuando no 2º grau como juíza convocada. Ela já atuou nas comarcas de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. O Nils Abreu agradeceu a aclamação e disse que, apesar dos anos servindo a Justiça do Amazonas, ainda é uma aprendiz. Eu estou aprendendo, eu estou ouvindo, eu quero aprender mais. Agradecer de forma muito especial a todos, a vossas excelências, dizer que esse momento é especial para mim. Vou completar agora dia 14 de junho, vou completar 32 anos de magistratura e dizer que eu vou continuar fazendo esse trabalho da prestação jurisdicional, que é o nosso objetivo, que é o que a sociedade quer,
A data da posse dos novos desembargadores ainda será definida pela presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas, mas assim como a eleição, também deve ocorrer de forma virtual. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em Manaus por conta das inundações que atingem severamente o estado. E com isso, a Prefeitura de Manaus pode acessar recursos federais para ações de socorro e assistência à população e para o restabelecimento de serviços essenciais. E o repasse deve ser liberado nos próximos dias, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nesta terça-feira, o Rio Negro atingiu a marca de 29 metros e 52 centímetros, 5 centímetros a mais que nesta segunda-feira. E por conta do agravamento da cheia e inundações registradas em vários pontos de Manaus, o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu a situação de emergência em Manaus. A decisão foi publicada na noite desta segunda-feira em uma portaria oficial no Diário Oficial da União. O objetivo é acelerar as ações federais de resposta a desastres públicos notórios de alta intensidade. Com a medida, a Prefeitura de Manaus poderá acessar recursos federais para ações de socorro e assistência à população e para o restabelecimento de serviços essenciais em áreas afetadas. O repasse para o município deve ser liberado já nos próximos dias, a partir de um plano de ação que já está sendo elaborado. Desde a última sexta-feira, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas, e mais 4 técnicos da área estão no Amazonas para agilizar processos e apoiar nas ações de resposta e atendimento à população afetada. Eu quero ver se até amanhã a gente começa a liberar mais recursos. Nós já liberamos 14 milhões para os municípios do Amazonas até hoje, mas a gente percebe que precisa de mais e nós vamos liberar. Essa é a ordem do presidente Jair Bolsonaro, que é a ordem do ministro Rogério Marinho. Além de sobrevoar a cidade de Manaus, o secretário percorreu cidades da região metropolitana. Em Anamã, Alexandre Lucas esteve em comunidades rurais que perderam as produções, comunidades ribeirinhas e também no hospital local do município. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil também passou pelo município de Manacapuru, onde mais de 40 mil pessoas já foram afetadas pelas inundações. Além de Manaus, outros 22 municípios amazonenses foram afetados pelas cheias dos rios. Desses, 12 já estão com reconhecimento federal vigente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público Federal deu prazo de 90 dias para que o governo implante mecanismo de prevenção à tortura em presídios do Amazonas. Karime, o objetivo é reprimir tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes contra a população carcerária. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. Na prática, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, tem o prazo de 90 dias para estruturar e implementar o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, órgão formado por peritos que fiscalizam presídios. O Comitê Estadual para Prevenção e Combate à Tortura no estado do Amazonas foi criado em 2016, por meio de decreto estadual, mas, de acordo com a recomendação do Ministério Público Federal, apesar de criado, não houve a efetiva implementação do mecanismo de combate à tortura no estado, que tem como atribuições realizar visitas regulares e periódicas aos locais de detenção, requerer investigação, perícias, preparar recomendações, entre outros meios, com a finalidade de prevenir a prática de tortura. A Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Michele Corbi, afirma que o Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura é essencial na defesa dos direitos humanos amazonenses. Ela ainda explica como esse sistema é formado. O sistema é composto pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e
pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que tem como atribuição uma atuação preventiva nos presídios do Estado, de maneira a se realizar fiscalizações e promover a adoção de medidas para evitar que ocorram situações de violações de direitos humanos e de tortura da população carcerária. Então, o Estado do Amazonas, ele tem atualmente apenas o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que é responsável por políticas de combate a essa forma de violação de direitos humanos de uma maneira geral, mas ele ainda não tem um Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, que é uma ferramenta muito importante, ainda mais considerando o triste histórico de chacinas e de violações de direitos humanos que nós temos no sistema carcerário amazonense. Segundo o MPF, a Sejusc informou que o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura seria implementado nos primeiros meses de 2019, o que não ocorreu até o momento. Ao longo dos últimos anos, a Secretaria alega dificuldades orçamentárias para implementar o órgão, mesmo antes da pandemia de Covid-19, sem a definição de uma previsão objetiva. Para o Ministério Público Federal, a demora em implementar o mecanismo estadual por parte do Estado do Amazonas é injustificável e capaz de gerar dano moral coletivo às vítimas de morte, tortura e maus tratos desassistidas nesse período. A Secretaria tem prazo de 10 dias para informar se vai acatar a recomendação e quais medidas serão tomadas para o seu cumprimento. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Economia. Muito bem, pesquisa divulgada hoje pelo IBGE aponta que o Amazonas teve avanço de 7,8% no setor industrial na comparação entre os meses de fevereiro e março deste ano. Essa foi a primeira alta após 3 meses seguidos de queda. Com o resultado, o saldo da produção industrial no índice acumulado neste ano é positivo de 0,3%. Bom, esse resultado do crescimento de 7,8% em março aqui no Amazonas foi o melhor entre todos os estados. Na comparação com o mesmo período, a média nacional teve redução de menos 2,4%. Karine, mas em relação aí aos últimos 12 meses, a média nacional teve desempenho melhor, com redução de somente menos 3,1% contra a queda de menos 5,2% registrada aqui no Amazonas. E ainda sobre economia, o índice da construção civil no Amazonas cresceu 1,16% em abril e já acumula alta de 3,8% no ano. E a média nacional foi de 1,87% em abril, que representa 0,42 ponto percentual acima da taxa de março. Foi a terceira maior taxa desde o início da série em julho de 2013. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 42 minutos, você no melhor Mix do Brasil, as principais notícias do dia em mais uma edição do programa 18 horas. Daqui a pouco, hein? Agora é lei. A Câmara Municipal de Manaus decretou a lei que proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas no comércio de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da segunda da playlist. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo para amanhã. Amanhã que é quarta-feira, em tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70%, podendo chegar até a 98%. 6h47, boa noite. Mix. Olhem, o Tribunal Regional do Trabalho proibiu greves e aumentou de R$100 mil para R$200 mil a multa para o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviário em caso de descumprimento da liminar. A decisão é a favor da ação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas. A ordem foi emitida ontem, depois da greve parcial de trabalhadores da empresa Global Green. A liminar também estabeleceu que a Polícia Federal deve investigar se houve desobediência civil. 18 horas. A Câmara Municipal de Manaus decretou e publicou a lei que proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas no comércio de Manaus, hein? Pois é, e a nova legislação pretende estimular o uso de sacolas reutilizáveis para não prejudicar o meio ambiente, é claro. Os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A
lei deverá ser implementada até o dia 30 de setembro deste ano. De acordo com o texto, fica proibida a distribuição gratuita de sacolas plásticas para os consumidores para o acondicionamento e transporte de mercadorias adquiridas no comércio em toda a cidade de Manaus. Com isso, os estabelecimentos comerciais ficam obrigados a fixar placas informativas junto aos locais de embalagem de produtos e caixas registradoras com a frase "Poupe recursos naturais, use sacolas reutilizáveis". A lei só não se aplica às embalagens originais das mercadorias, às embalagens de produtos alimentícios vendidos a granel e às embalagens de produtos alimentícios que vertam água. Os fabricantes, distribuidores e estabelecimentos comerciais também ficam obrigados de inserir nas sacolas plásticas a rotulagem degradáveis, assim como as terminologias oxidegradáveis, oxibiodegradáveis, fotodegradáveis e biodegradáveis, além de mensagens que indiquem suposta vantagem ecológica de tais produtos. O descumprimento das disposições prevê penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais e na legislação municipal. O texto ainda depende de sanção do Executivo. Para o biólogo Daniel Santos, que é embaixador no Amazonas do Instituto Lixo Zero, a lei veio para colaborar com a disseminação do conceito Lixo Zero na cidade de Manaus. Ela vem para preconizar o que diz o primeiro R da sustentabilidade, que é o repensar. Então, ela vem muito, não só para punir, mas ela vem para orientar que a nossa sociedade faça a utilização correta dos plásticos e dos demais produtos que são consumidos diariamente por todos nós. Segundo o biólogo, já são mais de 13 capitais brasileiras que já implementaram normas que proíbem o uso de sacolas plásticas. A primeira foi a cidade do Rio de Janeiro em 2019 e mesmo a medida só sendo aprovada agora em Manaus, é válido comemorar. Mas como diz o ditado, nunca é tarde para a gente poder começar, né? Então a gente tem que correr atrás agora com essa lei instituída para que a gente possa fazer com que a sociedade repense o seu modo de fazer as compras sem utilização de sacolas plásticas, e sim de levar suas sacolas reutilizáveis ou de recusar, em alguns momentos, sacolas plásticas. Às vezes nós vamos fazer uma compra de um único produto que dá para carregar nas mãos ou colocar na sua bolsa, colocar no seu bolso, e a gente utiliza sacolas plásticas. Então vai ser uma forma de a gente atuar, colocar em prática a sustentabilidade em nosso dia a dia. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Tribunal de Contas da União afirma que o governo federal descumpriu critérios e exige estudos para a concessão de florestas no Amazonas. Foi determinado que o Ministério da Agricultura apresente estudos atualizados sobre a viabilidade econômico-financeira da concessão para manejo florestal e sustentável de 201 mil hectares da Floresta Nacional de Humaitá, lá no sul do Amazonas. Karime, o Tribunal de Contas apresentou uma série de recomendações e determinações ao Ministério da Agricultura, entre elas a adoção de medidas para assegurar o controle da produção de toras e madeiras nas unidades de manejo florestal. 18 horas. E o Detran Amazonas retoma a partir de amanhã, quarta-feira, o atendimento em 3 unidades dos PACs de Manaus. Os do Alvorada, São José e Sumaúma. Nesses 3 locais, o cidadão pode agendar atendimento pelo site detran.am.gov.br para realizar serviços de veículos e de habilitação. Diariamente, vão ser disponibilizadas 64 vagas para os postos nessas unidades. O atendimento do Detran no Amazonas nos PACs vai respeitar o horário de funcionamento, que é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 da tarde. E aí, nas próximas semanas, o Detran deve retornar aí os atendimentos nos PACs da Compensa e da Galeria dos Remédios no centro de Manaus. 18 horas. O prefeito Davi Almeida suspendeu até o dia 17 de maio as concessões e licenças e autorizações municipais para a realização de eventos com cobrança de ingresso em Manaus. A medida é para frear a propagação do
do novo coronavírus na cidade. O novo decreto foi publicado no Diário Oficial do município. O prefeito justificou que a suspensão de licenças para esses eventos é uma recomendação do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate à Covid-19, que tem avaliado e decidido a partir dos números da doença em Manaus. Qualquer mudança na situação epidemiológica do município, o prefeito diz que vai reavaliar as decisões tomadas. Bom, agora vamos atualizar aí números Covid aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 695 novos casos da doença, totalizando para 376.298 os casos da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 12 mortes pela Covid-19, elevando para 12.758 o total de mortes. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país tem hoje 15.200.000 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid, com 423 mil mortes. O país também soma 13.500.000 pessoas que se recuperaram da doença da Covid-19 em todo o país. Agora, 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Como era previsto, a lenta vacinação está acelerando os casos e as mortes por Covid-19 na Amazônia. A região convive com a escassez da atenção básica em saúde, o que também agrava a situação. O vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Charles Tocantins, disse que a Amazônia é a região que tem a menor estrutura na atenção básica à saúde. Dados apresentados na Câmara dos Deputados, segunda-feira, dão conta de que a Amazônia brasileira registrou até 1º de maio mais de 2 milhões de casos de Covid-19 este ano. A taxa de incidência em torno de 7,5 mil casos para cada 100 mil habitantes está acima da média nacional. Com a vacinação lenta e pouca gente tomando a segunda dose, a pandemia continua rondando a vida de todos. Por isso, os cuidados como distanciamento social, manter as mãos sempre higienizadas e o uso de máscaras continuam sendo mais do que importante. Ainda agora, por mais que muita gente não queira ver, só esses simples cuidados podem evitar uma terceira onda ainda mais mortal da pandemia. Sem eles, todos se arriscam a reviver os piores momentos da pandemia. 18 horas. 7 horas em ponto, Karime. Boa noite. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, quarta-feira, a partir das 6 da tarde, de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.